Oi, nenenzinhos que estão assistindo esse vídeo, tudo bom com você, meus amores? Aqui quem fala é a Hannah e eu espero de coração e super que vocês estejam ótimos. Bom, gente, como conteúdo do vídeo de hoje, eu vou estar disponibilizando 4 gravadores de tela nunca vistos aqui no YouTube, tá bom? E um fonto personalizado que eu mesma fiz, com todas as fontes que uma Iotela precisa e afins. Espero muito que vocês gostem desse conteúdo, então antes de começar já vai deixando seu like aí abaixo caso não deixou, se inscrevam aqui no nosso canal se caso você não for inscrito e ativem o sininho de notificações para você não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal. E bom, gente, antes de começar o conteúdo desse vídeo, gostaria de dar alguns avisinhos para vocês. Primeiramente, eu queria muito agradecer pelos 22,6k de inscritos aqui no nosso canal. Sério, gente, eu tô muito feliz. Sem vocês eu não seria nada. Sério, gente, de coração mesmo. Muito obrigada. E esse canal aqui é a única coisa que eu acho útil na minha vida, porque, cara, meu Deus, eu consegui conquistar tudo isso graças a vocês. Então, eu sinto uma enorme gratidão na minha vida em ter vocês. Na minha vida, na minha rotina, no meu pensamento. Se eu pudesse, eu dar um abraço bem apertado em cada um, tá bom, gente? Sério, muito obrigada mesmo. E sim, eu vou mudar o banner do canal, vou explicar porque eu fiquei 2 dias sumida do canal. E se eu tiver dando mais bugada, porque eu tô muito bugada hoje, então relevem. Pra quem acompanha a comunidade, sabe que meu gatinho tá com sinal de câncer. Eu tô postando umas coisinhas aqui pra vocês, então, pra quem não me acompanha por lá, vão lá me acompanhar, porque é bem importante. E eu tava cuidando dele, tá bom? Não deu tempo de gravar vídeo, e foi ontem que eu comecei a pegar meu celular de novo pra focar no canal, e eu fiz essas coisinhas pra vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem, e é isso. E se caso você queira seguir alguma rede social do canal, os links vão estar todinho na descrição. E eu voltei a postar coisa no Instagram, eu já postei 2 fileirinhas novas, então passem lá. E o Pinterest eu vou voltar a postar base de capas e base de banner que eu faço. Então é isso, vamos parar de enrolação e bora lá pro conteúdo. Bom, gente, na descrição vai estar... Oi, meus bebês! Enfim, nesse vídeo estarei disponibilizando 4 gravadores de tela e um fonte personalizado com todas as fontes. Caso for disponibilizar, deixe os créditos, pois os gravadores e o fonte foi totalmente de minha autoria. Eu coloquei o O em vez do A, mas ignorem. Bom, gente, o primeiro gravador que tem nessa lista é o gravador de balinha com brilho roxo, que na verdade, gente, é brilho personalizado, mas tudo bem. Eu postei na comunidade e várias pessoas pediram. E eu vou mostrar aqui a imagem novamente, se caso você não tenha visto. Enfim, antes de você iniciar a gravação do seu vídeo, vai estar a balinha, né? Eu peguei a bala e personalizei os botões de acordo, né? E ficou assim, super lindinho, eu amei demais. Quando você inicia a gravação, fica assim, com os botões personalizados super lindinhos. E o pincel, gente, é o brilho de acordo com a bala, né, gente? Eu personalizei os brilhos de acordo com a balinha, então espero muito que vocês gostem. O segundo gravador é o gravador de surfista com flor, que é o gravador que eu tô usando aqui no momento. Super lindinho, né, gente? E no link tá surfista, mas eu peço que vocês ignorem. Vou mostrar aqui a imagem pra vocês tudo certinho. Bom, antes de você iniciar a gravação, essa surfista aqui, os botões são rosinha de acordo com a prancha. E quando você inicia a gravação, os botões ficam assim, super lindinho, tá, gente? Eu amei os botões. E o pincel, essa florzinha aqui, super linda, que eu amei demais, gente. Essa florzinha aqui, olha. E afins. Terceiro gravador é o gravador de cesta com pepino, que eu amei demais também. E vou mostrar a imagem dele pra vocês. Bom, gente, antes de você iniciar a gravação do seu vídeo, vai estar essa cesta aqui com os botões verdinho, né, gente? Que eu usei a base desse gravador.
com gravador de abacate. Que no caso é esse gravador aqui, tá bom? Eu personalizei o abacate. Tipo, eu peguei o gravador de abacate, personalizei a cor dele e usei como base desse gravador por causa do pepino, tá bom? Então é isso. Quando você inicia a gravação, fica com os botõezinhos assim, com a cestinha no meio e o pincel, esse pepino aqui. O último gravador, não tão menos importante, é o gravador de abacate com brilho, tá bom, gente? E vou mostrar aqui a imagem dele pra vocês. Bom, antes de você iniciar a gravação do vídeo, né, fica com o pepino aqui, com os botões totalmente personalizados. Tá, gente? Eu amei demais os botões. Quando você inicia a gravação, fica com o pepino, né, gente? Não tão menos importante. São muito aleatórios, então relevem. Os botões ficam assim e no meio fica o abacate. E o pincel, gente, é o brilho. E o último, né, gente, é o fonto de milk rosinha com morango. E eu vou mostrar aqui pra vocês como ele ficou. Bom, o ícone dele é assim, tá bom? Super lindo, gente, sério, esse ícone é super lindinho. Quando você abre ele, fica assim, super lindo também, eu amei demais. E tem todas as fontes que eu tô usando aqui no canal. E é isso, né? Eu super recomendo pra vocês. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Um beijão no coração de cada um de vocês. E até a próxima, meus bebezinhos.